Rádio Esportes Debate. Vamos pro Rádio Esportes Debate, vamos trazer o Wellington Campos, porque a seleção brasileira tem alterações, tem convocações, caras novas na seleção do Dorival. Alô, Wellington. Já o nosso Wellington Campos? Então tá, daqui a pouquinho vamos trazer o nosso Wellington Campos. Vamos primeiro aqui falar um pouquinho sobre esses novos convocados da seleção brasileira. Aliás, o Brasil tem pela frente Inglaterra, no sábado, dia 23, às 4 da tarde. Tem a seleção espanhola na terça-feira, dia 26, às 5:30 da tarde, isso hora de Brasília. São desafios importantes, hein? O Brasil que estava antes do Dorival, teve o Fernando Diniz, teve o Ramon Menezes, isso tudo depois da Copa do Mundo. Não foram lá muitos jogos assim, mas o retrospecto até aqui não é favorável. Seleção brasileira que nas eliminatórias, pensando aí na caminhada até a Copa do Mundo, é apenas a sexta colocada. É um negócio completamente fora do natural, né? Para a seleção do Brasil, são 7 pontos somados, com apenas 2 vitórias até aqui em 6 jogos realizados. O Brasil que vem com uma campanha bastante ruim, pensando nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Tem Inglaterra e Espanha agora nessa data FIFA, depois tem Copa América aí no meio do ano. Pensando, ainda tem amistosos, né, antes da Copa América, mas vem Copa América, vem eliminatórias, vai ser um ano importante para a seleção brasileira. Bom, algumas ausências por conta de lesões. Tem a seleção brasileira, para esse momento, a necessidade de mudança, necessidade de alterações. Tem presenças aí de caras que jogam no futebol brasileiro e também de um cara que está se destacando bastante no futebol internacional. O Galeno, que está jogando muito bem lá na Liga dos Campeões. Tem troca no gol, o Léo Jardim vai ser presença. Tem o Fabrício Bruno na zaga também. O Ederson, Marquinhos e o Gabriel Martinelli foram cortados por lesão. Bom, vamos lá. O Léo Jardim pro gol. O Fabrício Bruno pra zaga. O Galeno pro ataque. Natália, como você enxerga aí os novos convocados da seleção brasileira? Eu passo a lista completa em instantes. Cirilo, vamos lá. Dizer que os 3 estão no nível da seleção brasileira eu acho perigoso, acho arriscado. Nem eu concordo com isso. Estou aqui falando, mas nem eu concordo. Dizer que não merecem uma chance de serem testados, acho que merecem. Mas estão muito distantes do nível que a gente está acostumado a ver na seleção brasileira. Acho que o ponto é esse. O Galeno, por exemplo, é um cara que merece ser observado com carinho. Tem 5 gols na Liga dos Campeões. É o artilheiro do Porto também no Campeonato Português. Vem sendo a referência do time que está aí disputando vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. Venceu o Arsenal no jogo de ida, inclusive com o gol do Galeno. A seleção brasileira, a gente fala aqui há muito tempo que precisa de uma renovação. Então talvez seja nesse caminho. Mas não acho que Galeno e Léo Jardim e o próprio Bruno, qual que é o zagueiro? Fabrício Bruno. Estejam no nível que a gente está acostumado a ver com a seleção brasileira e mostram que esse nível está caindo. Porque hoje são os jogadores que o Dorival tem conseguido convocar. A lista, de modo geral, acho que tem alguns nomes que não fazem nenhum sentido. Como o Pablo Maia, para mim não faz sentido. O Andrés Pereira, para mim não faz sentido. Rafael, que é um bom goleiro, mas não está no nível de seleção, assim como eu vejo o Léo Jardim. Acho que dos goleiros aí, o titular vai ter que ser o Bento, por exemplo, né? Talvez seja o que tem o maior capacidade técnica e que de alguma forma se aproxime do que a gente está acostumado a ver com Ederson e com Alisson, por exemplo. Então, eu tô vendo aqui na lista de convocados, ô Simões, muitos nomes do futebol brasileiro, né? Os 3 goleiros, aliás, atuam no futebol brasileiro, o Bento, o Léo Jardim e o Rafael. Na lista de laterais, tem um do futebol brasileiro, que é o Ayrton Lucas. A lista é completada por Danilo, Ian Couto e Wendel. Dos zagueiros, metade atuando aqui no futebol brasileiro. Um esteve até recentemente, mas hoje está no Paris Saint-Germain, o Beraldo. Está jogando por lá, inclusive. Gabriel Magalhães do Arsenal é o outro zagueiro. O Fabrício Bruno do Flamengo se junta ao Murilo do Palmeiras. Os meio-campistas dessa turma aí que atua no futebol brasileiro, apenas 2 nesse caso. O André e o Pablo Maia. O André do Fluminense e o Pablo Maia do São Paulo. E aí a turma do futebol inglês, né? Todo mundo. Andreas Pereira, Casimiro, João Gomes, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Lucas Paquetá, Premier League dominando aí o meio campo da seleção brasileira. E entre os atacantes, a presença do Endrick, que já será do Real Madrid. Tem o Rodrigo também do Real. Tem o Vinícius Júnior, mais um madridista. Savinho, Richarlison, Rafinha e o Galeno se juntando a essa turma. Como você percebe a lista do Dorival Júnior, Alexandre Simões? Ô Cirilo, eu falei na TBB ontem, a escalação do Brasil, quando sair lá em Wembley, vai ter que vir com legenda, né? Vai ter que explicar um tanto de gente para os jornalistas lá, vai ter que explicar quem é o cara, né? Quem é o jogador que vai vestir a camisa da seleção brasileira.
Eu acho que é uma lista, né, que prova a falência da seleção brasileira, né? É muito triste, né? A gente pensar que o futebol pentacampeão do mundo tem uma lista dessa de convocados para 2 amistosos tão importantes e para um início de trabalho, né? Claro, o futebol mudou, as coisas evoluem, eu não gosto de comparar épocas, tá? Mas eu acho que talvez seja a maior crise técnica da história da seleção brasileira. A gente viveu um período de crise técnica ali entre 86 e 93, né, ali, aquela Copa de 90, com o Lazaronês e todo mundo questionando muito essa coisa toda, mas aí veio uma geração que foi a geração do Tetra, né? E era uma geração especial, então era realmente uma questão de ajustes, né? Agora é uma questão diferente. A gente está num nível inferior em relação às grandes seleções do mundo, principalmente os europeus, pelo que o futebol atual exige. E, lamentavelmente, eu acho que nós vamos viver aí um período de baixa por muito tempo. E, na minha visão, o Dorival Júnior começa de forma equivocada, sabe? Tá meio me cheirando o início do Leão na seleção brasileira, que era uma lista meio amigos do Leão, sabe? Foi até o volante do esporte lá, Leomar, né? Foi convocado, é meio amigos do Dorival, sabe? Eu acho que seleção brasileira não é isso. Seleção brasileira, para um início de trabalho, eu acho que já tinha que começar com uma marca muito forte e não dessa maneira que inicia. Eu tenho uma certa preocupação quanto ao que o Dorival disse na entrevista, Natália, falando sobre muitos convocados aqui do futebol brasileiro que ele faria. Porque, para mim, o futebol brasileiro está mais do que provado, está num nível de competitividade bastante inferior ao que a gente vê nas principais ligas. É a Série C ou D do mundo, né? Então, assim, se quer priorizar convocados do futebol brasileiro, eu me sinto um pouco preocupado. Eu não acho que tem que priorizar, Cirilo. Sou contra priorizar, porque os melhores jogadores brasileiros não estão no Brasil, eles estão na Europa. Eu não acho que o certo seja priorizar. Eu acho que olhar para o futebol brasileiro é importante, até para tentar fazer o que o Dorival tem chamado de uma reaproximação do torcedor brasileiro para com a seleção, vendo os jogadores dos seus times representados com a camisa verde e amarela. Então, acho que priorizar não. Olhar com carinho, sim. O Endrick, por exemplo, é um jogador que está vendido ao Real Madrid, mas hoje é realidade Brasil, que eu achei legal tá nessa lista. Acho que merece ser testado nesse nível, até porque daqui a pouco vai estar lá na Europa. O André é do Fluminense, é do futebol brasileiro, está aqui no Brasil e acho que também tem o seu espaço aí nessa lista. Então, acho que o problema não é só simplesmente por estar jogando no Brasil. E quero dizer também que o problema não é só ser convocado a primeira vez, porque senão parece que a gente é contra todo mundo que é novidade, né? Como eu falei do Léo Jardim, como eu falei do Rafael. Por exemplo, o Douglas Luiz é uma novidade, certo? E para mim é uma convocação merecida, porque tá jogando muita bola no Aston Villa, se eu não me engano, é o volante com mais participação em gols nas 3 principais ligas que a gente tem na Europa nas últimas temporadas. E a convocação desse Galeno eu não critico também, não, que esse cara tá com números absurdos na Liga dos Campeões e no Campeonato Espanhol, tá? Jogando em alto nível. Então, merece ser. Talvez ele já esteja no nível do Vinícius Júnior? Não tá no nível do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é uma unanimidade na seleção brasileira. Mas merece ser testado o Galeno? Pra mim, merece. Porque é um atacante interessante, um atacante com bons números. Assim como o Douglas Luiz, pra mim, merece ser testado nesse meio campo. Até porque a gente está vendo o Casemiro ser convocado, mas o Casemiro hoje já vive na carreira um momento de descendência, né? Então o Douglas Luiz pode ser um cara aí pensando uma renovação nesse meio campo, que eu acho interessante. O próprio Beraldo tem sido titular lá no PSG, estava no São Paulo, mas agora tem conseguido ser titular lá na França. Acho que é uma convocação interessante. Então eu acho que tem que ter equilíbrio, né? Chamar os melhores, dar oportunidade para observar outros, mas desde que eles estejam no nível que a seleção brasileira merece. Rádio Esportes Debate. Antes dos destaques finais, destacar que ontem tivemos NBB, Novo Basquete Brasil, e o Minas interrompeu sequência de derrotas, vencendo o Paulistano, 72-70, jogando em Belo Horizonte. Minas tem a 3ª campanha até aqui do NBB, são 22 vitórias em 28 rodadas. É o Novo Basquete Brasil em sua reta final da primeira fase. Minas que vai ter como adversário agora na sequência da competição, na semana que vem, o basquete cearense, jogando na quarta-feira da semana que vem, 7h30 da noite.